Joel, o que leva um ministro da Economia de um governo que entrega mais de 100% de inflação, quase 100% de taxa de juros, quase 40% da população abaixo da linha da pobreza, desses 20 milhões de miseráveis, o que leva este ministro da Economia deste governo ao segundo turno com vantagem sobre o adversário? Lugar, né? É o adversário que é muito ruim? Eu acho que esse medo do fantasma de uma possível extrema-direita, ou mais até, de uma loucura total, né? A gente está falando de um candidato que diz conversar com o espírito do seu cachorro, né? Por meio de uma médium, que ele também clonou, mas ele conversa com o original ali, que já faleceu. Isso, então acho que tem sim esse aspecto de medo, mas eu acho que tem também, na Argentina, especialmente na história recente, uma lembrança de que quando a direita esteve no poder, na figura do Macri, também não resolveu os problemas da sociedade, né? Então acho que ali eles estão... Há um pouco uma descrença de que será que as propostas econômicas da direita são muito melhores que a da esquerda? Será que a culpa foi mesmo do presidente, do seu ministro da Economia? Ou será que tem outros fatores externos que importam mais? Então acho que isso pesou para que o voto no Massa fosse tão expressivo e superando a maior parte das pesquisas que vinham dando o Milei na frente, né? Só reiterando aqui, eu falei do Milei como um louco, né? Mas eu entendo perfeitamente o que deve passar pela cabeça de um argentino também que escolhe votar no louco, porque tá tudo tão ruim. Tá tudo piorando tanto o tempo todo que uma hora você diz, peraí, já tentamos a direita normal, digamos assim, né? Tentamos a esquerda. Tá na hora de chutar o balde e botar um malucão ali, quem sabe ele mude alguma coisa, né? Então acho que essas duas mentalidades eu entendo um pouco cada uma delas, tanto quem tem o receio muito grande da aventura que pode vir, quanto quem tá dizendo, não quer saber, vamos pra aventura mesmo, porque o resto não deu certo. Hoje eu estava dando uma olhada em algum analista comentando, Joel, e para mim ficou muito claro, e eu acho que é bem isso mesmo, né? O argentino fecha o olho e fala assim, eu vou caminhar lentamente pro precipício ou eu já pulo do abismo que está na minha frente? É mais ou menos isso, né? Porque você não tem muita... Vai que, na verdade, você sabe voar, né? Pula e voa, vai que, né? Agora, o Milei... É adepto do Estado mínimo, não é? Mais do que isso, eventualmente, não é? Supressão de programas sociais que hoje mantém muitas famílias, e aqui eu não vou entrar no mérito se é correto, se não é correto, se funciona ou se não funciona, mas o fato é que tem muitas famílias, bom, a gente está falando de um país com quase metade da população abaixo da linha da pobreza, né? Portanto, quase metade da população que depende fundamentalmente do serviço público, né? E aí aparece um candidato que diz que vai acabar com a saúde pública, vai acabar com a educação pública, que pretende acabar com o programa de transferência de renda, que pretende dolarizar uma economia que não tem dólar. Porque geralmente quando são adotadas medidas muito drásticas, seja elas quais forem, mais à direita ou mais à esquerda, quem sofre são os mais pobres, né? Porque os ricos sempre dão um jeito, não é? Sempre tem onde guardar o dinheiro, sempre tem o que fazer, não é, Cris? Então, assim, me parece natural que em algum momento as pessoas tenham esse sentimento a que o Joel se referiu, né? Pô, só quer saber, vamos meter o pé logo aqui e ver o que dá. Já tentamos de tudo, vamos ver se o cachorro morto, ressuscitado, ajuda a gente aqui. E talvez tenha entrado aí, né, Rafael e Joel, a habilidade dos marqueteiros que estão com o Sérgio Massa que entraram com ele nessa parte final da campanha de primeiro turno, com apoio, inclusive, de equipes ligadas ao Partido dos Trabalhadores aqui no Brasil, e que soube trabalhar muito bem esses discursos mais radicalizados do Milei, e que nos últimos dias chamaram a atenção e foram usados na campanha do Sérgio Massa, destacando justamente perda de subsídios para transporte, enfim, apoios, ajudas de programas sociais, enfim, soube trabalhar na mente do eleitorado, de certa forma, algum risco social que poderia existir com a eleição do Javier Milei. Inclusive no discurso do Sérgio Massa ontem, isso ficou bem claro, né? Ele tentando colocar ali para a população argentina um discurso de pacificação muito parecido com o que a gente acompanhou aqui no ano passado na eleição do Lula, na disputa que ele travou com o Bolsonaro. É um discurso para apaziguar os ânimos, para garantias de direitos sociais, enfim, de alguma forma, alguma estratégia nesse sentido deu certo, que ele conseguiu recuperar campo, né? Depois das prévias, né?
Pois é, eu sinceramente não acredito que o Milei vai insistir nessa história de liberalismo até na questão dos auxílios sociais, sabe? Porque isso é justo que você não pode cortar, né? Na verdade, se tem uma coisa que hoje em dia a gente vê como totalmente compatível a uma proposta de liberalismo econômico, é manter um colchão de segurança para quem precisa, né? É a política social voltada a quem precisa, a transferência de renda, o subsídio, a educação pública também. No Brasil, pelo menos, quem mais falou em educação pública no nível básico, ao longo desde os anos 50, pelo menos, foram justamente aqueles vistos como os mais liberais. Por que isso? Porque você tinha dois pensamentos em conflito. Aí um que apostava, não, vamos criar um bom ambiente de negócios com oportunidades para todos, sacramentada na educação pública, versus uma outra escola da qual a esquerda argentina também está muito mais próxima, que diz não, o Estado é o grande indutor do crescimento, não é preparar as condições do mercado para funcionar, vamos o Estado levando à frente, controlando preços, fazendo medidas de proteção à produção nacional, ou até indo além, escolhendo empresas para vencer ou para não vencer, enfim, é esse o debate que se dá ao liberalismo de hoje em dia, né? Quando o Milei ressuscita a ideia de acabar com o mínimo, com o auxílio social mínimo, ele está, ao mesmo tempo, dando um tiro no pé eleitoral, né? Porque é difícil votar nisso, né? Se ele ganhar, acho que ele também não vai conseguir fazer esse tipo de coisa, mas dando um tiro no pé eleitoral, além do que retrocedendo um debate que já está superado há muito tempo. Aliás, tem muita bravata no discurso dele, né? Como, por exemplo, tirar a Argentina do Mercosul, isso depende de uma decisão do Congresso, né? O Congresso que está super dividido com o resultado da... Aliás, muito parecido com a configuração do nosso Congresso aqui. Na verdade, que o partido do Milei aumentou muito as cadeiras que terá no Congresso, mas é um Congresso fatiado. Então, imaginar que mesmo o Milei vencedor vai conseguir romper relação com a China. Como é que a Argentina vai romper relação com a China? Ele já voltou um pouquinho atrás nessa. Ele disse, não, o comércio pode continuar, a questão são mais acordos políticos. Ele acabou se desdizendo um pouquinho ali para dizer, no fundo, não, óbvio que não vai mudar essa relação. Com a realidade. Assim como o Bolsonaro não mudou a relação com a China, fundamentalmente. Teve um outro ataque gratuito vindo dos filhos ali, mas não mudou fundamentalmente, né? Na questão do Mercosul, a minha dúvida, eu também acho que sair é improvável, mas... Um possível ponto positivo de uma eventual vitória do Milei seria o Mercosul aderir de vez à ideia de que vamos deixar cada país membro fechar os seus acordos por conta própria. Seria daí realmente, na minha visão, um avanço.